E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia? Bom, como vocês sabem, eu procuro trazer sempre uma aula baseado na perspectiva do que vocês querem aprender ou entender melhor. Então, o que acontece? Nesse fim de mês de maio passado, as pessoas reclamaram que na última semana tiveram perdas, o trading parece que não andava, as coisas não aconteciam, mais erros que vitórias. Então o que acontece? Nós temos que ter um plano de trading. O que é isso? É um plano de como nós vamos executar nossas operações. E como eu faço isso? De acordo com a experiência conquistada no mercado, você vai tomando algumas atitudes. Acabei de fazer uma entrada aqui, nem preciso falar o porquê, né? Usei como referência aqui a linha de tendência. Quando eu vi que o preço veio buscar essa região aqui, percebi que não teria força para continuar depois dessa vela aqui e joguei o preço para baixo. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Então existe um plano de trading a ser tomado. Mas o que é isso, Cadu? Algo que mentalmente você faz passo a passo, depois de tanto fazer, de tanto operar, você acaba fazendo isso passo a passo. Então, eu até na descrição do vídeo aí, ó, eu deixei na descrição do vídeo todo o passo a passo. Tá vendo? É um mini livro aí para você ler e entender um pouco do que você tem que fazer. Isso aqui praticamente você faz de forma automática. Você faz isso aqui, tá? Mas qual que é a ideia desse plano de trading? É você ter a noção do que você fazer de forma correta. O que você tem que fazer de forma correta? Então, por exemplo, primeiro passo do plano de trade, escolher o gráfico. Eu cheguei aqui, ó, abri o gráfico do Euro USD. Eu vi um gráfico, está fazendo uma movimentação que eu sei operar. Então, entenda o negócio. Quando você vai executar o seu trading, você vai fazer algo que você sabe. Não é algo que você acha. É algo que você está treinado. Por exemplo, num jogo de futebol, é uma falta próximo à área. Todos os jogadores, os 11 jogadores, eles tiram na moedinha para ver quem vai bater aquela falta? Não. Quem que vai bater a falta? Aquele que está mais treinado. Então aquele que treina, aquele que tem habilidade para bater uma falta, ele procura chamar a responsabilidade para ele. Então, por exemplo, se eu chego no gráfico, olho um gráfico, e eu sei operar o que está acontecendo no gráfico, eu chamo a responsabilidade para si. Então eu cheguei aqui, ó. Eu abri para gravar a aula para vocês, eu vi o gráfico. Ele pode até parar aqui agora, ó. Pode, não é certeza. Região. Eu abri o gráfico, eu vi o que o gráfico está fazendo, eu entendi o que o gráfico está fazendo, ó. Eu vi ele fazendo isso aqui, ó. Eu entendi a movimentação. Ele pode estar fazendo a primeira pernada de Elliott aqui, tá? Eu vi e analisei isso. Pô, eu sei o que está acontecendo então. O preço está derretendo, ele vai continuar caindo. Eu vou lá e fiz o quê? Fiz minha entrada. Simples assim. Por quê? Porque eu sei o que está acontecendo. Então, se a gente olhar o plano de trade aqui, a primeira coisa, um método. O que você tem que ter? Um método de análise gráfica. E o que tem esse método? Inclui o quê? Detalhes de uma estratégia. Pontos de entrada, pontos de saídas e precisão do mercado. Então, primeira coisa, se você tem uma forma de operar, você tem que delimitar qual é o gráfico que você vai utilizar para sua operação. Porque não é qualquer gráfico. No último dia do mês de maio, agora dia 31 passado, eu não fiz nenhuma operação. Foi a primeira vez
em muitos dias, eu nem me lembro qual foi o outro dia que eu não fiz nenhuma operação. Por quê? Eu abri o gráfico, olhei o gráfico, revi o gráfico e não vi oportunidade nenhuma. Então, saiba escolher os gráficos para o seu operacional. Eu falo várias vezes aqui, eu falo da questão do Triceratops, né? Eu acho que esse é o nome. Quando faz uma tendência com canal reto, aí ele perde força, começa a lateralizar. Então quem trabalha suporte e resistência pode trabalhar nesse movimento aqui, tanto de compra como de venda. Tem a questão da consolidação, caso o preço venha próximo a uma região e comece a consolidar ali, vela a vela. Então tem a questão da tendência de você entrar depois de um rompimento, há uma retração e a continuidade. Foi justamente o que eu fiz aqui, ó, o RRC, que é mais nada do que o pullback. Então existem métodos. Se você não tiver um método e adequar o método ao que o gráfico está fazendo, você nunca vai ter assertividade. Nunca. Você tem que aliar os dois. Bom, todo plano de trade tem que ter o quê? Uma gestão em dinheiro. Isso tem que ser estabelecido de forma sistemática. Como assim? Poxa, vamos supor que você faz 4 entradas no dia, né? Aí eu faço 4 entradas no dia. Se você teve um erro, ótimo, você está positivo. Supondo que seja R$10, né? Você está positivo. Em 4 entradas no dia, você teve 2 erros, opa, já ficou negativado. Então, entendo o risco. Se eu faço 4 entradas, eu errei 2, eu já paro. Já paro. Não vai querer recuperar. Não recupera. Deixa para uma outra sessão. Volta uma outra hora. Volta um outro dia. Mas para ali. Para ali. E esse é o problema emocional. De querer recuperar. Querer recuperar o que perdeu. Todas as vezes que você tenta recuperar o que perdeu, você acaba perdendo. Quer um exemplo? Já que eu falei do futebol aqui sobre a falta, você já percebeu que quando um zagueiro de futebol, desculpa as meninas aí se elas não entendem futebol, até os meninos que não entendem, mas eu quero trazer uma parte prática. Você percebeu que o zagueiro bom é aquele zagueiro que encontra o atacante de frente e aí ele consegue matar a jogada. Agora, quando você vê um zagueiro correndo atrás de um atacante e dando carrinho, o que aconteceu? Ele já perdeu a posição ali. Ele já perdeu aquele campo, aquele espaço. Ele está correndo atrás do prejuízo. E o que acontece? Ele vai lá, dá um carrinho, dá uma rasteira no atacante, toma um amarelo, ou é expulso, ou não consegue derrubar o atacante e toma o gol. Ou seja, é só prejuízo. Correr atrás das derrotas é prejuízo. Então pare e não continue. Volte em outra sessão, volte em outra hora. Outro passo do plano de trade é você gerar e fazer uma gestão dos riscos. Um bom plano de trade deve sempre incluir uma boa gestão de risco. Todo portfólio, toda posição aberta. Então você tem que gerar. Por exemplo aqui, ó, minha gestão de risco. Minha gestão de risco aqui, por exemplo, são $100 no dia. Poxa, quando eu vi aqui que a entrada era maravilhosa, eu fiz 3 entradas em uma. 3 não, 4, né? 4 entradas em uma, ou seja, eu coloquei todo o meu risco praticamente. Tive um lucro de $63. Se eu busco 100 e eu já tive um lucro de 63, tá bom. Para que eu vou tentar buscar o 100? É melhor eu manter o 63 na minha mão do que tentar recuperar o 100. Logo quando eu comecei em opções, eu ganhei $20 assim, ó, rapidinho. Aliás, minto. Eu ganhei $18 rapidinho. Olha quando eu comecei, de 2 em 2, a testar opções binárias, né? Conheci o Forex, falei, eu vou testar opções binárias. Aí eu falei, não, eu vou buscar esses $2 para completar 20. E o que aconteceu? Comecei a perder. Quando eu vi, eu estava com $4. Por causa de $2, eu perdi 16. Então, essa gestão de risco que você tem que ter em mente. Tenha uma gestão de risco. Tenha uma gestão de risco.
tá bom? Então, quando você chegou no mercado, ó, o que você tem que ter na sua mente? Analise o mercado. Trabalhe com os catalisadores. O que são catalisadores? São pontos fundamentais de movimentação, de pontos de reversão de suporte e resistência, onde você vai catalogar os pontos. Existe volatilidade ou não para suas metas? Tem liquidez no mercado para ter trading? Você está no tempo adequado de operação? Você está com a sua estratégia, vamos assim dizer, sua operação não definido? Então, continuando vendo aqui, ó, olha aqui, ó, o preço está no nível de suporte e resistência na hora da entrada. Há uma tendência clara. Está tendo muita oscilação. Há gaps entre velas. Eu tenho um vídeo aqui sobre gaps de velas para você entender. A inversão dos extremos, ou seja, a tendência foi quebrada. Há correções no suporte e resistência. Existe volatilidade que pode te atrapalhar. Tudo isso você tem que estabelecer no seu plano de trade na hora que você olha o gráfico. Qual o capital necessário para negociar? Aí a gente entra na gestão. Qual que é a margem necessária? Qual o tamanho da posição que eu tenho que entrar? O mercado está muito volátil, vale a pena? Qual é a vantagem e desvantagem de eu tentar alavancar esse capital que eu tenho? Então, siga o seu plano de trading, siga seu price action. No caso, eu uso também a questão do volume, a causa. Onde estão os níveis de suporte e resistência? Qual é a forma operacional sua? É day trade mesmo? É swing trade ou scalping? No caso aqui, de 1 minuto, é scalping. Defina claramente os níveis diários e semanais, ou seja, times maiores. Vai lá nos times maiores, procure as regiões por lá, isso vai te ajudar. Day trade, swing trade aqui é mais para quem trabalha o Forex, né? Mas fica a dica aí, talvez você seja do day trading e swing trading, e não aqui do scalping, que praticamente opções binárias. Então, você analisa o seu risco, o risco por dia, o risco da entrada, a sua gestão, o preço da saída, vê se compensa alavancar ou manter a mão fixa e bora pro show, bora pro show. Além disso, o que você tem que manter? Muita paciência. Muita paciência. Então, a grosso modo, o que você tem que sempre analisar? O gráfico. Entenda que quando eu falo gráfico, eu estou falando aqui suporte e resistência, estou falando de tendência, estou falando de velas, estou falando de correções nas regiões, estou falando se está fazendo topo ou fundo, se ele é operável ou não. Então é tudo isso. Depois que você tem que analisar, você tem que analisar o que? Os riscos. É a gestão do capital. O que você vai fazer de gestão de capital? Também o terceiro ponto. O que eu faço? Continuo ou paro? Estou positivo. Eu vou continuar ou vou parar? Estou positivo. Vou continuar ou vou parar? Estou negativo. Vou continuar ou vou parar? Então você tem que colocar tudo isso em risco. Isso faz parte do plano de trade. Quando você tem tudo isso definido na sua mente, você consegue chegar em algum lugar. Tá bom? Eu espero que com essa aula eu tenha trazido um pouco de luz para você ter entendido. Quer fazer um treinamento particular? Link na descrição. Um livro sobre análise gráfica, link na descrição. Nosso canal do Telegram também está aí. Nosso Instagram. E leia a descrição. Leia essa descrição, copie, imprima essa descrição, que é um plano que você tem que seguir. Um plano que você tem que fazer gestão desse plano para ser lucrativo. Por exemplo, hoje mesmo, acabei de entrar, eu vou voltar em outra sessão só para ver o que vai acontecer. Tá bom? Desculpa o barulho aí no fundo aí, a vizinhança está em obras. Para variar, né? Então te vejo na próxima aula, te vejo no próximo trading. Fui!